Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Flamengo porque a imprensa portuguesa, Record Portugal, um canal de notícias que já acertou muita coisa falando do mercado brasileiro, fala que a diretoria do Flamengo está negociando com Vitor Pereira. Ao que tudo indica, Dorival Júnior deve ser convidado pela CBF, para assumir a seleção após a saída de Tite. Independente do resultado que a gente tiver nessa Copa do Mundo, o Tite está de saída da seleção brasileira. Com isso, a CBF tem que ir atrás de outro técnico. A CBF nunca foi muito de ir atrás de técnicos estrangeiros, não tenho memórias de treinadores de fora do Brasil a treinarem a seleção brasileira. E é claro, assim, a gente tem no momento, não é um grande portfólio de técnicos brasileiros, assim, que é assim, nossa, tem uma grande opções para escolher. Tá falando de Mano Menezes, tá falando do Dorival Júnior, até esqueceram um pouco o Cuca, graças a Deus, mas o fato é que esses são os nomes que tem se falado mais na seleção brasileira. E acaba que o favoritismo vai um pouco para o Dorival Júnior, até porque ele é o atual campeão da Libertadores, atual campeão da Copa do Brasil. A gente não vai entrar no mérito se foram conquistas maravilhosas, o quanto é o mérito dele. Eu acredito que tem bastante, porque o Flamengo, antes dele, com o Paulo Souza, não estava jogando absolutamente nada, e com ele conseguiu crescer de produção, ele achou um esquema, ele achou uma forma de jogar, ele conseguiu colocar Pedro e Gabigol junto dentro de campo de uma maneira fluida e que funcionou muito bem para a equipe. Então, assim, eu acredito que o Dorival Júnior tem muitos méritos, mas também sei que ele não é um cara de um teto de produção muito alto. É só olhar as duas finais, o Flamengo não encantou e não brilhou em nenhuma das duas finais. Até a expulsão do jogador do Atlético Paranaense, quem tinha mais finalizações no jogo era a equipe do Filipão. E aí, contra o Corinthians, no segundo tempo, ele tirou o Arrascaeta, tirou jogadores importantes, e o Corinthians por muito pouco não virou aquele jogo. Então, assim, o Dorival Júnior, ele não é o Jorge Jesus, ele não é um técnico, assim, fora da curva. Se fosse, já teria tido um trabalho de muito destaque aqui no Brasil antes, ele já está há bastante tempo aqui no futebol brasileiro, mas é um técnico decente. E, assim, a seleção brasileira talvez conforme contratá-lo, e aí o Flamengo teria que ir atrás de um novo técnico, e parece que o favorito é o Vitor Pereira. E olha, eu tenho certeza, se o cara assina com o Flamengo, depois de falar que saiu do Corinthians por problemas familiares, falar, não, eu queria ficar, eu tenho uma identificação muito grande, com o Corinthians, mas eu tenho problemas familiares, eu quero voltar para Portugal, ficar próximo da minha família, Ele meteu essa, Se o cara vai um mês depois, menos disso, acho que não tem nem um mês que foi confirmado que o Vitor Pereira saiu do Corinthians e não ia ficar, acho que foi até no primeiro dia do Enem, eu me lembro bem. Então, assim, são basicamente 2 semanas, um pouquinho mais de 1 semana e meia desde a saída do Vitor Pereira. Agora o cara está vinculado a outro time do Brasil, que tem um elenco melhor e condições de brigar por títulos maiores do que o Corinthians no momento, Isso ia pegar mal na torcida do Corinthians de um jeito, Ia pegar até um pouco mal para a imagem do técnico, porque ele mete que é a família, mas no final volta para cá, e numa cidade que, convenhamos, quem falou que não gostou de São Paulo, Nada contra o Rio de Janeiro, mas a gente sabe que, assim, o São Paulo tem menos problemas para lidar do que o Rio de Janeiro. Então, assim, a questão é, o Vitor Pereira fazer isso, pegaria mal demais com a torcida do Corinthians. Eu até ficaria espantado vendo como é que vai ser a reação da torcida caso isso aconteça, mas o fato é que é uma possibilidade real. E assim, olhando para o Vitor Pereira, eu já falo uma coisa, eu nunca achei ele um técnico melhor do que o Jorge Jesus. Tem gente que, na hora que ele foi contratado lá pelo Flamengo, pelo Corinthians, quer dizer, lembrava daquele momento num clássico, Ele foi técnico do Porto, já teve rivalidade com o Jorge Jesus quando o Jorge Jesus treinava o Benfica, e teve um momento que o Porto conseguiu sobressair melhor nessa rivalidade, Aí todo mundo usa aquele jogo lá que o Jorge Jesus ficou lá de joelhos para falar, nossa, o Vitor Pereira deixou o Jorge Jesus de joelho, ele é o melhor técnico. Não, ele tem títulos do Campeonato Português, assim como o Jorge Jesus tem vários títulos do Campeonato Português. E o Jorge Jesus tem muito mais sucesso a nível continental, do que o Vitor Pereira na Europa. O Jorge Jesus tem 2 finais de Europa League, já foi quartas de final da Champions League com o Benfica e teve condições até de avançar à semifinal. Então, assim, eu não consigo colocar o Vitor Pereira acima do Jorge Jesus, ainda mais. Eu acho que a carreira do Vitor Pereira deu um declínio considerável, desde aquela época que ele treinava o Porto, que ele está treinando no Campeonato Turco, Ele não é o técnico tão gabaritado, glamorizado, quanto já foi um tempo lá na Europa. Então, assim, o Vitor Pereira ele pode fazer coisas interessantes no Flamengo? Pode. Com a mão de obra que ele vai ter no Flamengo, ele com certeza tem condições de fazer um trabalho melhor do que fez no Corinthians. O trabalho dele no Corinthians foi bom? Foi. O trabalho dele no Corinthians foi bom. Quartas de final da Libertadores, final da Copa do Brasil, se não me engano, 4º lugar no Brasileirão, foi essa posição que eles chegaram. Foi um bom trabalho, mas falar que um trabalho excepcional, não. Ele, durante muito tempo, teve o time que menos finalizou no Brasileirão,
Ele teve um time que teve um ataque muito apático no início da temporada e mesmo com a melhora do Yuri Alberto, com o Roger Guedes se encaixando melhor, o ataque do Corinthians ainda devia bastante se a gente comparar com o do Palmeiras, com o do próprio Flamengo do Dorival. Eu acho que ele tinha peças ali para fazer algo até melhor do que ele fez. Para mim foi um trabalho bom, que levou o Corinthians a algum lugar bem interessante nessa temporada, mas poderia ter sido melhor. Se a gente para pensar, o Fluminense do Diniz terminou à frente do Corinthians do Vitor Pereira na tabela. Eu não sei se dá para falar que o elenco do Fluminense numa totalidade é melhor do que o do Corinthians, mas eu cravo que o trabalho do Fernando Diniz é melhor. Eu acho o trabalho do Fernando Diniz, o máximo que ele apresentou, foi bem mais do que o Vitor Pereira apresentou. Então, assim, a meu ver, o Vitor Pereira é uma boa escolha para o Flamengo? É um cara que pode levar assim, o Flamengo aos títulos, mas tratar ele como se fosse um gênio que ia levar o nível do Jorge Jesus a esse time, eu sinceramente acredito que não. Mas vamos ver o que vai acontecer, se essa vai ser a escolha do Flamengo, se o Dorival Júnior vai realmente sair para a seleção brasileira, porque isso também tem que ser considerado. Pode ser que seja outro técnico, pode ser que eles deem preferência ao estrangeiro, não sei. Da CBF eu não espero isso, acho que a CBF vai escolher um brasileiro, e a CBF tem um padrão de escolha, o critério é zero. Vamos lembrar que foi a mesma entidade que preferiu o Dunga, que nunca havia treinado na vida, ao Paulo Autuori, que tinha acabado de ser campeão com o São Paulo da Libertadores e do Mundial de Clubes. Então, assim, a CBF a gente pode esperar qualquer coisa. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas é o que está sendo noticiado agora na imprensa portuguesa, né? Que Vitor Pereira está negociando com o Flamengo caso o Dorival Júnior vá para a seleção brasileira. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.